Richard Feynman, um dos maiores gênios do século XX, revolucionou a física com suas ideias ousadas e profundamente originais. Além de lhe render um prêmio Nobel, sua genialidade transcendeu a ciência, tornando-o conhecido por sua curiosidade insaciável e sua capacidade única de transformar problemas complexos em algo elegantemente simples. Mas, mesmo para Feynman, havia algo que o atormentava. Um número. Um único número que parecia desafiar até as mentes mais brilhantes. Esse número era 1/137. Feynman o descreveu como um dos maiores mistérios da física. Ele o chamava de número mágico, algo que parecia escrito pelo próprio universo. Feynman acreditava tanto em sua importância que dizia que todos os físicos deveriam colar esse número na parede e refletir sobre ele todos os dias. Wolfgang Pauli, outro gênio da física, dizia que, ao morrer, perguntaria ao demônio: o que significa o número 1/137? De forma quase poética, Pauli passou seus últimos dias internado no quarto 137 de um hospital. Uma coincidência intrigante, dada sua obsessão por esse número. Era como se, até o fim, o número 1/137 estivesse ligado a ele. Mas Feynman e Pauli não estavam sozinhos. Paul Dirac, um dos fundadores da mecânica quântica, também reconhecia o mistério. Ele afirmou que compreender o significado deste número misterioso poderia abrir portas para novas dimensões na física. E não para por aí. Sir Arthur Eddington, outro físico renomado, ficou obcecado pela ideia de que o número tinha uma origem profunda e universal, chegando a sugerir que ele estava relacionado ao número total de partículas no universo, uma teoria que acabou sendo descartada, mas que reflete o fascínio que esse mistério exercia. Por que tantos cientistas se fascinaram por esse número? Como ele poderia conter tanto mistério? Hoje, convidamos você a embarcar nesta jornada para explorar um dos maiores enigmas do cosmos. 1/137 é conhecido como a constante de estrutura fina. Ela é uma constante fundamental da física, governando a força do eletromagnetismo, a força que mantém os átomos unidos e permite que partículas carregadas interajam. Mas afinal, o que são constantes? Elas são números que não mudam. Por exemplo, a velocidade da luz, 300.000 metros por segundo, é uma constante que governa como a luz se move pelo espaço. Ou a constante gravitacional, que determina a força da gravidade entre dois objetos. As constantes são comuns na física. Mas por que, então, 1/137 chamou tanto a atenção? O que faz dela tão especial a ponto de deixar cientistas famosos obcecados? Para entender o fascínio por este número, precisamos voltar no tempo. No início do século XX, físicos estavam investigando os segredos do átomo. Eles observaram que quando um átomo de hidrogênio era excitado, ele emitia luz em comprimentos de onda específicos, formando o que chamamos de espectro de emissão. Mas algo estranho foi notado. Com equipamentos mais precisos, os cientistas perceberam que essas linhas espectrais não eram únicas, mas divididas em duas linhas muito próximas. Esse fenômeno foi chamado de estrutura fina. Em 1916, o físico Arnold Sommerfeld descobriu que a separação entre essas linhas dependia de um número específico, 1/137. Ele percebeu que esse número estava diretamente relacionado à força do eletromagnetismo. Essa descoberta marcou o início de uma era de curiosidade científica em torno desse número enigmático. Esta constante misteriosa e intrigante é diferente de outras, porque ela é adimensional. Mas o que isso significa? A maioria das constantes, como a velocidade da luz, depende de unidades de medida humanas. Por exemplo, a velocidade da luz terá valores diferentes, dependendo das medidas que forem utilizadas. Essas unidades são convenções criadas por nós. Já 1/137 não precisa de unidades. Seu valor permanece o mesmo, seja em metros, segundos ou qualquer sistema usado. Isso a torna verdadeiramente universal. Isso significa que qualquer civilização no cosmos, independentemente de sua linguagem ou sistema de medidas, descobriria exatamente o mesmo resultado. Assim como o número π,
que descreve a relação entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro, a constante de estrutura fina é um número universal. Ele não depende de como medimos o mundo, mas está enraizado na própria natureza do universo. Mas o que torna isso ainda mais fascinante é como este número parece surgir em todos os lugares no mundo atômico. Seja na maneira como os elétrons orbitam os núcleos dos átomos, na interação entre partículas carregadas ou na emissão de luz, esse número está lá, quase como uma assinatura cósmica. Ele não apenas descreve uma relação. Ele parece ser a cola que une algumas das forças mais fundamentais do universo. 1/137 não é apenas uma curiosidade matemática. Seu valor exato é crucial para a existência do universo como o conhecemos. Se esse número fosse apenas um pouco diferente, as consequências seriam drásticas. Uma constante menor tornaria os átomos instáveis, impossibilitando a formação de moléculas. Uma constante maior impediria reações químicas, impossibilitando a vida. Até os processos dentro das estrelas dependem da constante de estrutura fina. Sem ela, elementos como o carbono, essencial para a vida, não poderiam ser formados. É como se o universo tivesse escolhido esse número com uma precisão quase sobrenatural. Mas de onde ele vem? Os cientistas ainda não têm uma resposta definitiva, mas existem teorias fascinantes que tentam decifrar esse mistério. Uma das teorias mais discutidas sugere que este número misterioso pode ser parte de uma teoria de tudo, uma explicação unificada de todas as forças fundamentais da natureza. Segundo essa ideia, esse número poderia emergir como um elo entre o eletromagnetismo e outras forças fundamentais, como a gravidade e a força nuclear forte. Outra hipótese intrigante é que o número 1/137 pode ter variado ao longo do tempo. Alguns dados obtidos de observações de quasares sugerem que o valor dessa constante poderia ter sido ligeiramente diferente nos primeiros bilhões de anos após o Big Bang. Se isso for verdade, pode significar que as leis fundamentais do universo não são tão imutáveis quanto imaginamos. Há também teorias que tentam conectar a constante com propriedades matemáticas mais profundas. Alguns pesquisadores sugerem que ele pode estar relacionado a números irracionais ou transcendentais, como o π ou a constante de Euler, refletindo uma simetria subjacente nas leis da natureza. Uma ideia ainda mais especulativa propõe que o número 1/137 é uma assinatura cósmica, algo que foi escrito nas leis do universo para permitir a existência de vida. Seria ele uma evidência de um ajuste fino no cosmos? E, por fim, existe a possibilidade de que nunca venhamos a entender completamente este enigma. Talvez ele seja simplesmente um número fundamental, uma verdade sobre o universo que está além da nossa compreensão atual. Esse mistério, entretanto, é o que torna a ciência tão fascinante. A busca incessante por respostas. Se você gostou dessa jornada, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. E queremos saber, qual é sua teoria sobre este grande enigma da ciência? Deixe seu comentário abaixo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.